O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olá, meus irmãos que estão chegando para assistir esse vídeo, a qual hoje o assunto é sobre o casamento, mas o casamento espiritual entre o noivo, o Messias, e nós, a igreja verdadeira. O casamento relatado nas Escrituras, a qual as religiões estão enganando todo mundo e colocando um fardo pesado e ainda por cima levando bilhões e bilhões ao lago de fogo eterno. Então eu vou começar hoje aqui pelo livro de Gênesis, aonde Adão, o primeiro profeta a profetizar, a profecia mais importante do casamento, do Messias, que é o nosso noivo, e nós, a noiva, a mulher, a igreja verdadeira. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto será chamada mulher, porquanto do homem foi tirado. Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, formando assim os dois uma só carne. Adão tinha acabado de ser formado no pó da terra. Ele nem sabia o que é ser um pai. Será que Adão
tinha mãe, essa profecia, ele estava falando do Messias que ia vir, o nosso Salvador, o noivo, o homem. Depois que ele viesse aqui na terra, cumpriria essa profecia, que o homem, o Messias, deixou o nosso pai lá em cima, no reino do céu, porque ele não teve um pai carnal. José era padrasto dele. Então ele deixa o nosso pai lá em cima, depois deixa a sua mãe, nasceu de uma virgem através do espírito do nosso pai, e uniu com a sua mulher, com nós, a noiva, que na época eram os apóstolos, a igreja verdadeira. Então vamos comparar isso no livro de Mateus, capítulo 19. E os judeus perguntaram-lhe a ele para pôr à prova: é permitido o homem separar, divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Só que os judeus na época estavam perguntando carnalmente, e o Messias ele falava espiritualmente. O Messias lhe respondeu: vocês não leram que desde o princípio, lembra? Desde o princípio da criação, o nosso Pai o fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que o Pai uniu lá em cima, no livro da vida, homem nenhum separe. Então os judeus lhe disseram: então por que Moisés mandou dar um documento de divórcio à mulher e a abandoná-la? O Messias lhe respondeu: é por causa da dureza do coração de vocês. Por isso Moisés mandou vocês abandonar a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então, quando ele morava ainda no reino do céu, o diabo, Satanás, que chamava Israel lá em cima, antes de pegar o corpo de Moisés aqui na terra, ele separou. Ele fez a divisão do homem, do Messias, do nosso Pai, dos verdadeiros irmãos, contra os outros irmãos. Os anjos caídos, a divisão começou lá em cima. E depois que ele desce aqui para baixo, ele começa a mandar a matar todo mundo. O reino do diabo ele é dividido, igual aos das religiões. E eles disseram: então por que Moisés, o diabo, mandou nós separar da mulher, das mulheres físicas então? O Messias disse assim: Moisés mandou vocês fazer isso porque vocês é ruim de coração. Vocês não têm amor ao próximo. Versículo 9. O Messias advertiu: eu, porém, vos afirmo que o homem, eu, o Messias, o noivo, que se separar da mulher e casar com outra mulher, comete adultério. Ou seja, se o Messias é o noivo, nós somos a igreja verdadeira do nosso Salvador, pura, virgem, sem mácula. Se o Messias deixar de casar com a gente, que somos virgens, para casar com aquelas pessoas que estão nas religiões, que estão adulterando com outros homens, outros deuses, outros senhores, Baal, assim ele vai praticar um adultério. Mas nós sabemos que o nosso Pai é luz. As obras das trevas não têm união com as obras da luz. Eles não se batem, elas são opostos. Então, quando o Messias advertiu, o homem, eu, Messias, no caso de um matrimônio, de um casamento falso, em que as pessoas estão nas religiões, estão adulterando, estão se prostituindo através da palavra mentirosa que é pregada lá dentro. No caso de esse matrimônio falso entre o Messias, o noivo, e as pessoas que estão no sistema religioso, ele pode separar, porque não tem união entre a luz e as trevas. Então o Messias disse: ora, eu vos afirmo, eu, que o homem, que sou eu, o noivo, eu posso divorciar, separar daquelas mulheres que estão nas religiões, porque não, eles não se casam, eles não se formam um só corpo, uma só carne. Ele diz bem claro, a exceção do casamento verdadeiro, que não pode ser unido, é entre o noivo, o Messias, e as pessoas do sistema religioso. Por isso que ele quer a sua igreja pura, virgem, sem mácula, com vestes brancas, limpas por dentro, fora das religiões, fora dos sistemas. Então, se ele se juntar a essas pessoas, ele vai estar cometendo também um adultério. Os discípulos lhe disseram: então, se esta situação entre o homem e a mulher
é melhor que ninguém se case. Então os apóstolos na época, eles também entenderam fisicamente, mas o Messias o advertiu. Ora, nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas somente aqueles a quem isso é dado. Então, meus irmãos, eu pergunto para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, quem vocês acham que ia falar a verdade para vocês? O sistema religioso? Os sistemas evangélicos, católicos, judaicos, islâmicos? Lembra? O Messias disse: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas aos sábios e ter mostrado, ensinado aos pequeninos. E ainda o Messias complementa no versículo 12: alguns nasceram sem a capacidade de casar-se. Alguns outros são incapacitados pelos homens. E outros ainda se recusam a casar-se por causa do reino dos céus. Aquele que quiser entender estas palavras, entenda. Então ouve o que o Espírito diz às igrejas, às pessoas, à noiva verdadeira que o Messias e o Pai uniu lá em cima no livro da vida. Então, se vocês analisarem, são 3 tipos de pessoas. Versículo 12. Alguns nasceram sem a capacidade de casar-se. Você vê que muitas pessoas não querem um noivo, não querem um compromisso com o noivo, o Messias, o casamento espiritual. Elas preferem amar mais as coisas da carne, satisfazer os desejos da vida. Ou seja, elas não querem um compromisso com o Mestre. Elas não querem esse casamento, a qual muitos estão sendo chamados, mas poucos querem realmente um compromisso, o Salvador, um compromisso do casamento eterno, espiritual. Essas primeiras pessoas citadas no versículo 12 são as pessoas que não fazem parte do sistema religioso, mas também não fazem parte da igreja verdadeira, que hoje nós fazemos parte dela, somos a noiva. Mas outros ainda são incapacitados pelos homens de se casar com o nosso noivo, o Messias, o Salvador. A partir do momento que você vai numa religião, você se torna não uma mulher, uma noiva virgem, mas sim uma mulher prostituta. Porque você se juntou à religião, você se juntou aos anjos caídos, a qual eles têm lá por marido, o Baal, o diabo, Satanás. Então essas pessoas, elas são incapacitadas pelos homens, pelos deuses, pelos homens, líderes religiosos. Eles deixam você se unir à prostituição, a cometer adultério, a ter relações com as religiões e privando vocês de casar. O casamento verdadeiro, com o noivo, o nosso Messias. E outros ainda recusam-se casar por causa do reino dos céus. Então nós hoje, nós se recusamos a casar com uma prostituta, com as religiões, porque nós já escolhemos o nosso noivo, nós já temos o nosso marido, o nosso Salvador, o Messias. Então esse casamento, homem nenhum separa. O que o Pai uniu lá em cima no livro da vida, homem nenhum separe. A qual a religião privou vocês desse casamento, porque vocês mantêm a relação com as religiões. E Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. E Paulo ainda relata em Efésios, no capítulo 5, versículo 31. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Mas este mistério é grande, pois eu quero dizer com referência ao Messias e à igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele disse: pois eu tenho o verdadeiro ciúme por vocês, e esse zelo vem do próprio Pai, pois eu vos apresentei vocês em casamento a um único esposo, que é o Messias, a fim de vos apresentar-vos a ele como uma virgem pura, como uma mulher, uma noiva sem mácula. Bem-aventurados aqueles que são convidados
para a festa do casamento do Cordeiro, pois essas são as verdadeiras palavras do nosso Pai. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vamos, se alegrem-se, fiquem contentes, vamos glorificar ao Pai, porque chegou o tempo do casamento do Cordeiro e a sua esposa já está pronta, pois concederam que a noiva se vestisse de linho puro e brilhante, pois o linho representa o comportamento justo dos santos. Então, meus irmãos, vocês que ainda estão no sistema religioso, qualquer um, todos sem exceção, se vocês ficarem até o final alimentando a Babilônia, se alimentando da prostituição deles, que eles prostituem a palavra do nosso Pai, a palavra verdadeira, que tem que ser dada de graça, e ficar tendo relações ilícitas com essas mulheres, essas igrejas de pedra, templos e religiões criadas por homens e anjos caídos, infelizmente vocês não vão fazer parte, não vão casar com o Messias, vão deixar de ser a noiva verdadeira para ser uma prostituta. E vocês, infelizmente, serão lançados fora naquele grande dia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Tu estás em mim, e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que não estiver em mim, este será lançado fora. Como vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Pai Santo, eu peço guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim.